Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, mais um sábado, mais um vídeo. Vamos fazer o nosso quinto. A bem da verdade é 6, mas na sequência que nós escolhemos para tratar de temas teológicos, este é o quinto. Nós estudamos o tema Introdução Bíblica. Aí estudamos o tema Pentateuco, estudamos o tema livros históricos, inclusive provavelmente eu na segunda-feira ensine, ainda não confirmei, mas talvez eu ensine os livros históricos lá com o pastor Lázaro. Um abraço ao pastor Lázaro, a paz do Senhor e a todos os irmãos. Pastora Cássia, que é aluna do curso, Deus abençoe. Se tudo der certo, segunda-feira a gente se encontra, eu vou confirmar ainda. Então, livros históricos. Aí comentamos também sobre os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E hoje, quinto livro, são os profetas maiores. Na sequência da divisão histórica do Antigo Testamento, você tem lei, história, poesia e profecia. E a parte profecia, que são os livros proféticos da Bíblia, eles estão divididos em profetas maiores e profetas menores. O vídeo tem previsão de 1 hora, então são 11 horas agora. Vamos correr para que nós consigamos concluir ele até o meio-dia, né? Pois bem, uma curiosidade. Por que existem os livros proféticos? Por que existem os livros proféticos? Nós temos livros que narram os começos, Gênesis. Temos livros que narram o sacrifício levítico, a saída do Egito, o Êxodo. Nós temos livros que registram as tribos, dão origem às famílias, livro de Números. Nós temos o Deuteronômio, que é a repetição. Deuteronômios é a repetição para aquele que nasceram durante o deserto. Presbítero Anderson, eu vi entrando por aí. Tiago Gramacho, eu vi entrando por aí. Deus abençoe vocês. Nós temos, então, o Pentateuco. Nós temos livros que narram a história de Israel, os livros históricos de Josué a Esther narram a história de Israel. Muita gente tem uma dificuldade para compreender isso aí, mas é a história de Israel. Deus abençoe, Tiago. Você está me devendo aquela visita lá naquela cachoeira, viu, Tiago? Está anotado. Se você não me levar lá, você vai ficar em dificuldade. E diga para Mateus que aquele outro compromisso que ele assumiu essa semana, ele deve cumprir. Você sabe o que eu estou falando. E depois que nós estudamos a história de Israel, entendemos ali o período pré-exílico, entendemos o período exílico, entendemos o período pós-exílico, ali com Esdras, Neemias e Esther, pós-exílicos. Sendo que enquanto Esdras e Neemias estão de volta em Jerusalém, Esther está lá em Suzã, na região de Babilônia, sob o comando da Babilônia. Oséias Salles, Deus te abençoe, Oséias. Deus te abençoe. Aí nós vamos ter os livros poéticos, que são os livros que eu já falei para vocês, que não têm a intenção de transmitir uma história. Começando ali com o livro de Jó. Inclusive, esta semana eu vi um vídeo muito bom sobre o livro de Jó. Se alguém quiser receber esse vídeo, me manda uma mensagem aí no WhatsApp, que eu mando para você o vídeo. Um que fala sobre o Leviatã e outro que fala sobre a resposta de Deus a Jó, dos capítulos 38 a 41 do livro de Jó. Mais extraordinário. O livro mostra quando Deus chama Jó a uma responsabilidade. Paz, meu irmão, meu amigo Pedinha.
Ó, ninguém chama o presbítero Anderson Roberto Lima da Silva de Pedinha não, viu? Pedinha é coisa muito próxima, muito íntima. Aí é o meu Pedinha. E o vídeo ele fala sobre a resposta de Deus a Jó. Quando Deus chama Jó e diz, Jó, se tu entende, Jó, me explica. Me explica onde é que fica o depósito da neve. Eu achei isso interessante demais, extraordinário. Se alguém quiser, eu mando esse vídeo. E terminados os livros poéticos, existe na Bíblia, no Antigo Testamento, a divisão profética. Divisão esta que se subdivide em duas partes. Profetas maiores e profetas menores. E aqui eu já faço uma observação, que já fiz também lá no primeiro vídeo, quando tratamos de introdução bíblica, que estes livros foram organizados de forma inteligente. Aliás, todo o assunto da Bíblia, ele é organizado de forma inteligente. Toda a Bíblia é racional. Existe coisa da Bíblia que você diz, eu não consigo compreender, é porque o Espírito Santo de Deus não te esclareceu ainda, mas ela é racional. O próprio presbítero Anderson, que nos acompanha aí, por exemplo, ele tem uma Bíblia chamada de Bíblia em Esboço. Essa Bíblia em Esboço, ela pega todos os capítulos da Bíblia, às vezes ela junta 2, 3 capítulos, e divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo capítulo da Bíblia está dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. De sorte que a Bíblia toda tem uma ordem. A Bíblia toda tem uma organização. Tem pessoas que leem os profetas e ficam perdidos. Tem pessoas que leem os livros dos reis, os livros de Samuel, os livros das crônicas e ficam perdidos, não entendem o que está acontecendo, por que está acontecendo. E eu até falei ontem na congregação do Tropicalville 2, eu estou dando um estudo lá sobre as últimas coisas. E houve um dado momento que eu falei alguma coisa e percebi no rosto dos irmãos que eles nem faziam noção. Aí eu disse, olha irmãos, isso está na Bíblia. Inclusive, nós precisamos conhecer o que está na Bíblia para nós fugirmos das heresias, fugirmos das seitas, dos falsos mestres e dos falsos ensinos, porque ocorre muito pessoas virem visitar a igreja e ao chegar na igreja trazer uma doutrina, um ensinamento que não está na Bíblia. E as pessoas têm uma certa dificuldade para entender justamente os profetas por não compreenderem esta dinâmica. Pois bem, com a graça de Deus, nós vamos caminhar hoje pelos profetas do Antigo Testamento, dando ênfase aos profetas maiores. Nós não falaremos sobre os profetas menores, vamos falar sobre os profetas maiores. Esses profetas maiores que começam, conforme registra na própria Bíblia Sagrada, com Isaías. Você tem na sequência Isaías, Jeremias, aí você tem Lamentações de Jeremias, que também é um livro, nós vamos falar sobre este livro. Depois você vai ter Ezequiel e Daniel, então o número é de 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nessa sequência dos profetas maiores, Daniel é o último dos profetas maiores e o primeiro que encabeça a lista é o livro de Isaías. No próximo vídeo, querendo Deus, nós falaremos sobre Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí nós falaremos sobre todos eles. Muito bem, Adrinho. Extraordinário. Inclusive, presbítero Anderson, é uma dificuldade que nós temos, o irmão bem sabe disso, que é professor de teologia, a quem eu rendo todas as minhas homenagens, conheço a capacidade do presbítero e professor Anderson, também diretor de um curso teológico. Muitos obreiros, às vezes, trazem certas heresias, e o senhor mesmo já falou sobre aquela questão de dizer que a tristeza salta de prazer. Eu já vi o senhor trazendo a exegese desse texto e de outros mais. E isso é por falta de conhecimento, de compreender pelo menos a organização da Bíblia. Tem gente que para ele vale o Antigo Testamento, tem gente para ele vale o Novo, enquanto na realidade a Bíblia ela é um completo. Então, bem observado aí. Então, nos atendo aos profetas maiores, a primeiríssima observação que eu faço
é que quem organizou estes profetas nesta ordem provavelmente tenha sido Esdras, pós-exílico, e ratificado pela Septuaginta. A Septuaginta, já explicamos lá no primeiro vídeo, foi um movimento realizado num período interbíblico, cerca de 100 e poucos anos antes de Cristo, quase 200 anos antes de Cristo, quando queriam uma cópia dos livros sagrados dos judeus numa biblioteca em Alexandria. Aí reuniram cerca de 72, parece, escribas, que num período de 72 dias, eles fizeram a tradução de todo o Antigo Testamento. Aí, na hora, para organizar os livros, como eu organizo os meus livros, eu organizo por tema, e na hora que eu quero encontrar um assunto, eu vou lá e tema, aí estão os livros. E dentro de cada tema eu organizo por ordem alfabética. Por exemplo, eu tenho o livro, o tema salvação, soteriologia. Aí todos os livros relacionados à salvação eu coloco naquele nicho. Aí lá eu vou por ordem alfabética e encontro cada um. Eu tenho um tema sobre geografia bíblica. Aí os livros de geografia bíblica ficam naquele nicho e lá eu pego por ordem alfabética e assim eu encontro com facilidade os meus livros. A Septuaginta, então, pegou os profetas e como há uma certa dificuldade de você organizar os profetas de Israel ao norte e os profetas de Judá ao sul, a Septuaginta, então, os organizou do maior para o menor. É assim que eles estão organizados. São maiores e menores. Por isso nós temos profetas maiores e profetas menores. A gente, quando vai para os menores, você vê que os menores têm 4 capítulos, os menores têm 1 capítulo, é assim que eles são. E mesmo assim estão organizados também dos maiores para os menores e com uma observação. Dos menores você tem os pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Existem profetas desses aí que profetizaram pré-cativeiro. Qual cativeiro? Cativeiro babilônico. Profetizaram pré. A temática deles é num sentido. Aí você tem profetas que profetizaram dentro do cativeiro. A exemplo que nós vamos falar daqui a pouco, Ezequiel e Daniel, ou Daniel e Ezequiel, conforme nós temos costume de falar. E tem aqueles que profetizaram depois do cativeiro. Eu até comentava ontem à noite para os irmãos que quando nós vamos ler um texto bíblico, eu falava ontem sobre as dispensações na ordem que foi colocada por Lawrence Olson, que eu particularmente concordo com as dispensações. Eu acho salutar entender a Bíblia ou o plano divino através dos séculos, as últimas coisas, a partir das dispensações, a minha mente fica compartamentada, fica fácil para compreender. Eu dizia para eles que você não tem como interpretar um momento da população nos dias atuais como se fosse nos dias de Noé, ou o contrário, os dias de Noé como se fosse nos dias atuais. Você tem que ir para o período de Noé. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Então tem alguma coisa semelhante, mas era nos dias de Noé. E também nos dias atuais, porque nós temos cultura diferente, política diferente, tudo muda, né? Tudo muda. Do mesmo jeito, quando você vai interpretar uma questão futura, isto é exegese, isto é hermenêutica bíblica. Neste sentido, quando nós vamos falar sobre os profetas, você precisa, você que é leitor da Bíblia Sagrada, obreiro especialmente, entender se aquele profeta que você vai comentar, vai ler acerca dele, ele está vivendo o período exílico, ele está dentro do exílio, ou se ele está vivendo num período pré-exílio, ou se ele está profetizando um período pós-exílio. São coisas diferentes, os momentos são diferentes. Existe aí uma revelação da parte de Deus de políticas diferentes. O momento político é diferente. E quem às vezes tem alguns incautos, alguns neófitos, né, meninos na fé, daqueles que não sabem, com todo respeito, né, não se prepara para ler a Bíblia, para entender, acha que abriu a Bíblia e já sabe de tudo. Não é bem assim. A Bíblia o Senhor manda que examine, analise. Examinar é você destrinchar, é você abrir, olhar, e não é ficar em cima na água, não. É você mergulhar.
É mergulhar e buscar a coisa bem profunda. E neste sentido aí, quando você estuda, você vê que desde do capítulo 9 de Gênesis, quando começa a dispensação do governo humano, que sobre a terra existe o governo, existe a política. A palavra, a expressão política, o seu conceito, foi começar lá com os gregos, poucos anos antes de Cristo, dois séculos e pouco antes de Cristo. Mas desde o Gênesis capítulo 9 que você vai encontrar o governo humano na terra. Então, a política que para nós hoje conceituada, vou deixar aqui um abraço, presbítero Anderson, para Iraque Nobre. Eu lembro do dia que o irmão Damião contou que Iraque fez um trabalho na escola sobre política, na escola secular. Aí eles, como a família toda, a família Nobre toda é bem poética, e Iraque herdou isso aí do irmão Damião. Iraque, se você estiver assistindo esse vídeo, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Se alguém conhece o Iraque, mostre esse vídeo para ele. E Iraque escreveu sobre o seu poli e a dona Tica, politica, política. E foi um jeito bem criativo dele explicar na escola secular o que é a política. Eu que estudei ciência política e até sou professor de ciência política também, entendo de forma, além do que ele disse, de forma diferente. A gente sabe que a política ela envolve muita coisa, é a arte da administração, é a arte do acordo. A política surgiu por causa da polis, que é a cidade. E os cidadãos são aqueles que exercitam influência na polis, que vivem na polis. O Aristóteles, que é um dos encabeçadores da ideia política, o Platão também, o Platão inclusive tinha a ideia de uma cidade perfeita, está lá no livro A República. O Aristóteles dizia que quem não participa da polis ou da política é um deus ou um animal. O camarada ou ele é Deus e não quer saber Deus no conceito grego, Deus no contexto grego. Então, observe que eu estou falando de teologia e preciso que isso fique claro para não haver confusão. Eu sei do que estou falando. Ou ele é um bruto, ele é um animal, ele é um irracional, porque você vive na cidade e tudo que existe na cidade é de sua responsabilidade. Você não vai viver na cidade e ver um lixo ali, você não vai cuidar. Viver na cidade tem um trânsito, você não vai cuidar. Viver na cidade tem índices de criminalidade, você não vai se preocupar. Não é assim, você vai se preocupar sim. Por isso que nós devemos participar da polis. Inclusive, eu acho que foi o presbítero Anderson que me deu um livro de presente de aniversário. Eu acho que foi o presbítero Anderson, que diz bem assim, religião e política, sim. Igreja e Estado, não. Muito bom livro. Porque dentro da própria instituição religiosa nós temos também a política e haja vista as nossas convenções e até as igrejas locais, e não é um mérito que eu quero entrar, mas a política, que é a arte da administração, está presente em tudo. Neste contexto, quando você lê os profetas, você também encontra a política. E Deus atuou ali por causa da política. Os profetas foram levantados num contexto sob uma necessidade política. Observe bem. O reino de Israel passou 120 anos unido. Quando se fala de reino unido, você está falando das 12 tribos. As tribos que saíram do Egito, que foram empossadas em Canaã por Josué, cuja terra foi dividida. Coube para todo mundo, tribos da além do Jordão, tribos daquém do Jordão, coube para todo mundo, todo o território. Toda Canaã foi dividida, inclusive no milênio haverá uma divisão diferente. A divisão do milênio será uma divisão parecida com a divisão das capitanias hereditárias do Brasil. No milênio vai começar no Mediterrâneo e vai até o rio Tigre e o rio Eufrates. Será assim a divisão. Muito bem. Foi interessante. E o reino, então, permaneceu unido. Quando estabeleceu a monarquia, o primeiro rei foi Saul. Saul governou por 40 anos, Reino Unido. Nós falamos isso na história de Israel, nos livros históricos. Depois Saul foi substituído por Davi, tem peculiaridades, não é o foco nesse momento. O reino permaneceu unido. Depois disso, Davi envelhece e tal, e passa o reino para Salomão.
e Salomão reina por mais 40 anos, Reino Unido. Então nós temos 120 anos. E quando nós falamos de Reino Unido, nós temos um só povo, nós temos um só templo, um só local de adoração, nós temos um só governante. Essas três coisas estão presentes, um só território. Um só território, um só povo, apesar de 12 tribos, um só templo, um local de adoração e um só governante. Acontece que quando o reino passa quando fala um só templo, um só Deus, né? Um só Deus. Então, um só templo, um só Deus. Eu preciso dessa expressão templo para explicar algo mais, que é o Deus Jeová, o Senhor dos Exércitos, como é tido no Salmos 46. Enquanto o reino está unido, somente Jeová é o seu Deus. Somente Jeová é quem recebe adoração. Aí nós temos o templo, nós temos os sacrifícios levíticos, nós temos o bode expiatório, nós temos o bode emissário, nós temos o cordeiro de Páscoa, nós temos as ofertas de manjares, nós temos as libações. Só Jeová. Nós temos a adoração a Jeová obrigatoriamente todo sábado. O povo judeu recebeu povo israelita recebeu esta incumbência, que foi firmada antes deles serem povo israelita, eles ainda eram hebreus, porque aí vocês lembram que eu já expliquei que eles eram hebreus, depois israelitas e depois adquiriram a religião judaica. E quando Salomão, então, passa o trono para seu filho Roboão, o Roboão não foi um bom político, o Roboão não soube administrar, o Roboão não ouviu conselhos. Jeroboão, filho de Nebate, já estava ali nos bastidores, se organizando e trazendo para o povo suas ideias políticas para a nação, mas a nação continuava unida. Aí, Roboão então reúne o povo e o povo vem trazer para Roboão reclamações que o governo anterior tinha. Isso é comum. Isso é comum. Muda-se o rei, mudam-se as leis. Aí alguém chega e diz, olha, o governante anterior, o gestor anterior fazia isto. Nós queremos que você faça aquilo. Aí trazem as ideias e digo para vocês, sentindo isso na prática no momento, porque eu também estou exercendo um cargo público neste momento, um cargo até político, você percebe que alguém diz, aqui era feito assim, nós gostaríamos que fosse feito assim. Aí você passa a ponderar o que está sendo dito. Salomão, por exemplo, pediu a Deus sabedoria para que soubesse administrar no meio do povo, porque muitas são as questões. Mas Roboão não foi tão inteligente. Roboão ouviu o povo e, como era comum dos reis buscar conselhos, Roboão então vai buscar conselhos com os mais velhos, com os anciãos, aqueles que estavam presentes ali no momento da transição de governo, né? Na mudança de pai para filho. As tribos ainda estavam unidas. Os anciãos chegam a Roboão e dizem, qual é a reclamação do povo? Aí Roboão diz, o povo diz que é cobrado um tributo muito pesado. Eles gostariam que reduzisse o tributo. E olha que Samuel já havia advertido lá atrás o povo. Samuel disse, olha, vocês querem um rei, e esse rei vai cobrar pesados tributos de vocês. Esse rei vai pegar o filho de vocês, levar para a guerra, vocês terão que... Não, mas o povo aceitou o rei. E quando estabeleceu o reino, existe... Jefferson, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Existe algo implícito ali que todo mundo tem que saber. O governo tem um custo. Isso acontece hoje. O governo tem um custo. Eu não vou falar nem da roubalheira, isso aí não me interessa neste momento. Mas o governo tem um custo. E esse custo é bancado pelos cidadãos. Se escolher um rei... O sustento do exército que vai para a batalha defender o povo é o povo quem paga. E o rei tem que extrair do povo tributo, tem que ir para o cofre público para que disso aí seja gastado com o povo. Inclusive um determinado rei, muito displicente, o inimigo veio e ele foi lá, levou o inimigo no seu depósito e mostrou todo o ouro, toda a sua riqueza, foi a sua derrota. Porque esse inimigo, quando veio, o primeiro local que ele foi pegar o ouro. Pois bem, Roboão então conta para os anciãos o que estava acontecendo. E os anciãos dão a ele um conselho. Alguém diz que se conselho fosse bom não se dava, vendia.
Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que é na multidão dos conselhos ou conselheiros, eu não lembro agora, que há sabedoria. Às vezes eu me encontro em algumas dificuldades, sabe a quem que eu recorro? O presbítero Anderson, que está me acompanhando aí. Recorro ao meu pastor. Pastor, me ajude aí. Inclusive, o pastor tem me ajudado muitas vezes. Tem hora que a cabeça está quente, está fervendo. Meu pastor, como é que eu resolvo isso aqui? Tenha calma, resolva desta forma. Às vezes você está com um problema e alguém está ali de fora e diz, a doutora Gisele Siqueira, a quem eu deixo um grande abraço aqui também, eu lembro que um dia eu estava prestes a tomar uma decisão muito séria, que ia dar uma repercussão, de repente, grande. E ia colocar em confronto duas instituições. Aí ela chegou no meu ouvido assim por trás, eu já ia agir, ela chegou e disse, Cláudio Honor, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E eu peguei aquela frase dela e interpretei rápido ali, Deus me deu sabedoria e eu agi, graças a Deus. Eu não entrei num problema, mas de cabeça quente naquele momento eu entraria no problema e alguém me provocou para que eu entrasse no problema. E aí, Joseval, Deus te abençoe, viu? Pois bem, os anciãos disseram, Roboão, ajeita este povo. Porque se você ajeitar o povo, você sempre terá o povo contigo. Agora, se você não ajeitar o povo, você vai perder o povo. Aí Roboão, que tinha outro grupo que ele queria consultar também, que eram seus amigos, inclusive vou despertar uma curiosidade aqui para quem gosta de ler. Esses amigos eram de procedência duvidosa. Vou deixar a sua curiosidade ir lá no texto bíblico lá e analisar isso aí e buscar os comentários bíblicos a respeito. Dizem que estes amigos eram de procedência duvidosa. Então o próprio Roboão também ficou de procedência duvidosa. Olha, era um caso tão crítico que para as penas capitais de Israel era risco de apedrejamento. Pesquise lá e você vai descobrir. Aí os amigos, ao contrário dos anciãos, disseram para Roboão, que nada, manda esse povo aí catar coquinho. Fala para eles que os lombos de teu pai, Salomão, são mais finos do que o teu dedo. Rapaz, isso pesou. Roboão, então, ouviu esses jovens displicentes, e digo para você, envelhecer traz uma bênção que é a maturidade. Às vezes eu queria a disposição de quando eu tinha 18 anos. Mas quando eu lembro que quando eu tinha 18 anos eu não tinha o mínimo da experiência que Deus tem me dado hoje, eu digo, não, deixe para lá e eu prefiro ficar com o que eu tenho aqui. Deus tem me dado muitas boas experiências, não só experiências de vida, como também experiências práticas. Eu sou muito feliz com isso. Tenho aprendido bastante e tenho a consciência que é passageiro. Então, o que eu peço hoje a Deus é sabedoria para aprender a administrar as situações. Esta semana mesmo eu fiquei sabendo notícia de alguém, que eu não vou citar o nome, que eu fiquei triste em saber que a pessoa está internada. E você analisa o presente momento agora, que revela a nossa fragilidade, e você analisa o momento de outrora, é de dizer, não pensou. Que às vezes as pessoas agem como se só existe aquele momento na vida, não existisse um futuro. Fiquei muito triste também outro dia ao receber a notícia de um amigo que morou aqui na cidade, foi influente, exerceu cargo público e por acaso foi embora e perdeu a eleição e aquela coisa toda e lá se suicidou. Horrível esse tipo de coisa. Deus nos dá experiências. E as experiências é para que nós aprendamos com a vida. A vida, cada dia que nós nascemos e amanhecemos e respiramos é uma oportunidade. Deus está te dando a oportunidade. Você poderia ter morrido dormindo, mas você acordou e Deus está dando a oportunidade. E isto deve ser levado em consideração. Todos nós, todos nós. Inclusive um amigo aí, Orlando Magalhães, eu deixo um abraço a Orlando Magalhães, vai correr com toda a família amanhã na Corrida da Primavera ali no bairro Santa Cruz. Orlando, nós trabalhamos juntos aí por 5 anos e o Orlando dizia algumas frases, ele é meio proverbista também. É lá do Maranhão, né, Orlando? Conhece ali toda aquela região de Codó. Um abraço. Orlando dizia, ô velhinho,
No final tudo se ajeita. Quer dizer, calma, calma. Nós trabalhávamos na Bung e tinha dia que aquilo ali pegava fogo de uma loucura para você conseguir uma peça da robimboca da parafuseta, uma mosca branca, e tinha que conseguir porque senão a fábrica parava. E eu, inexperiente, ficava meio... Ele dizia, velhinho, calma. No final tudo se ajeita. Respira, vai ali, bebe uma água, toma um café. Um dia ele mandou eu molhar a cabeça. Só vai ali, molha a tua cabeça ali. Obrigado, Orlando. Me ajudou muito. Então, a gente adquire experiência. Mas Roboão foi infeliz, gente. Roboão foi infeliz. Roboão não ouviu o conselho dos sábios, dos anciãos. E Roboão então aperta o povo, e Jeroboão, que já estava na tocaia, Jeroboão conseguiu pegar 10 das 12 tribos de Israel e rachou Israel. Israel ficou dividida. Ali onde nós temos no Novo Testamento de Samaria e Galileia, ficou Judéia, Samaria e Galileia, né? Inclusive Samaria surgiu depois do acontecimento que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas Jeroboão conseguiu dividir de forma que ficaram 2 tribos ao sul, que foi Judá e metade da tribo de Benjamim, e Benjamim ou Manassés? Me fugiu agora. Judá e outra tribo, me fugiu, me desculpe. E ao norte ficaram 10 tribos. Preste atenção que isso aqui era para ser só uma introdução, mas nós já só temos agora 20 minutos de vídeo para eu explicar todos os profetas ainda. E nas 10 tribos, o Jeroboão, filho de Nebate, agiu politicamente de forma que acabou levando o povo a uma condição espiritual reprovável. Por isso que nós temos que ter cuidado. Por isso que o próprio Salmo diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Quando um ímpio governa, o povo geme. Por isto. Porque as decisões tomadas por um líder, e aqui eu deixo um grande abraço ao meu prefeito, que tem feito um trabalho extraordinário na cidade. Ontem eu participei de um fórum de debates, onde ele mostrou tudo por cada secretaria, o que vem sendo feito desde o início do governo até hoje, inclusive algo novo, não lembro de ter visto isso acontecer em outros governos. Teve até aquelas brincadeiras dos 100 dias, mas 100 dias, mas realmente era um período necessário para que o governo começasse a engajar, e hoje a gente já vê as mudanças. Não estou aqui para fazer política, mas eu deixo o meu abraço e parabéns ao prefeito Luiz Eduardo Magalhães e José Oliveira. Então, quando Jeroboão percebeu, um abraço, Feitosa, meu amigo, Deus te abençoe. Quando Jeroboão percebeu, cuida do trânsito aí para nós, viu, Feitosa? Cuida do trânsito aí no posto aí, vamos organizar isso aí. Quando Jeroboão percebeu que ele conseguiu dividir as tribos, ele tomou medidas políticas que tiveram efeito espiritual. Por exemplo, o povo tinha o costume de descer para Jerusalém. E se o povo descesse para Jerusalém para adorar a Deus em Jerusalém, provavelmente as 10 tribos do norte teriam saudade daquele culto que eles foram acostumados a adorar a Jeová, e poderia ser que eles voltassem ao governo de Jeroboão, de Roboão. Aí o que Jeroboão fez? Em vez do povo descer lá de cima da Galileia, passar por Samaria e descer até a Judéia para adorar no templo em Jerusalém, ele estabeleceu postes ídolos. Ele foi lá no limite, pegou o limite de baixo aqui, que é o limite de Betel, e foi lá em cima no limite de Dan, que já ficava limite com a Síria, e ele estabeleceu pontos de adoração. Ou seja, o povo que estava no meio agora das 10 tribos, ou descia para Betel, ou subia para Dan, mas não ia até Jerusalém. E isto é importante, isto é muito interessante. Você às vezes lê a Bíblia e não percebe isto. De sorte que foi estabelecido entre o povo todas as espécies de Baalins. Baalins é um termo genérico de falar sobre ídolo. É um termo genérico. Baal era como se fosse o pai de todos os deuses. Baal era como se fosse literalmente, era tido como um manda-chuva. Cria-se que era o sêmen de Baal. A chuva representava o sêmen de Baal,
que caía no solo e fertilizava a terra e dali produzia. Então, Baal era um deus muito forte. Com isso aí, todos os deuses que tinham em todas as regiões foram introduzidas nas 10 tribos do norte por Jeroboão, filho de Nebate. E aí nós temos em Israel todas as agruras que Deus repreendeu quando o povo estava para sair do Egito. A coisa foi tão horrível que num dado momento, o filho do rei Ezequias, o impiedoso Manassés, chegou a pegar seus filhos e sacrificou seu filho mais velho a Moloque no vale de Inom, onde vai ser a batalha do Armagedon. Ele pegou seu filho mais velho, Moloque era um deus de bronze, um deus que ficava meio sentado com os braços assim para frente, oco, né? Entenda Deus com D minúsculo, uma imagem, uma estátua, os narizes furados, os olhos furados, os ouvidos furados, e lá embaixo nos pés tinha um local onde colocava fogo. Então, por ser de bronze, aquilo ali ficava vermelho, ardendo em brasas. E da boca, das narinas e dos ouvidos e os olhos saíam aquelas tochas de fogo, e ali o povo se reunia para adorar a Moloque, que também é chamado na Bíblia de Moleque, também de Malcom. Milcom, Malcom, Moloque e Moleque. É tudo uma coisa só, um Deus só. E Manassés chegou a fazer isso, ou seja, a idolatria incrustou em Israel. E se bem lembrar, o primeiríssimo dos 613 mandamentos, especialmente do Decálogo, é: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não existe outro. O único Deus chama-se Jeová, que nós cremos ser consistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu aproveitar para trazer essa questão doutrinária, independente de quem crê diferente. Quem crê diferente tem o meu respeito, mas nós das Assembleias de Deus cremos que Deus é consistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso consta da Confissão de Fé das Assembleias de Deus, publicada este ano pela CPAD. Consistente em Pai, Filho e Espírito Santo. Forma do batismo, da bênção apostólica e daí por diante. Não quero discutir nesse momento a Trindade. Pois bem, uma vez que a idolatria entra em Israel, e nós temos agora, o tempo está passando, Deus então se preocupa e começa a trazer ao povo vaticínios, oráculos. Um abraço ao oráculo, um abraço a Isaac, um abraço a Cocino da Cruz. Deus abençoe vocês. O oráculo está lá em São Paulo. Vaticínios, mensagens diretamente do céu. Há uma diferença entre profeta e sacerdote. O sacerdote pega o povo, põe nos ombros e leva a Deus em oração. Há exemplo aí do sacerdócio levítico. Deus abençoe todos aqueles que querem ser sacerdotes. Né? Paulo escreve que quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. E tem alguns que se fazem sacerdotes. Você tem que aguardar um período, você tem que aguardar um contexto. Tem um parâmetro. Não se faça não, porque se você não receber essa chamada da parte de Deus, está escrito em Hebreus, que ninguém toma para si esta honra se do Senhor não for chamado como foi Arão. Então, do jeito que eu respeito, você deve respeitar também aqueles que foram chamados por Deus para um exercício sacerdotal. E o sacerdote também exerce a sua função. Não queira ser sacerdote só de não. Seja sacerdote para fazer o que a função diz, que é pegar o povo, colocar nos ombros e levar em oração perante a Deus. O profeta é o contrário. O profeta vai a Deus e traz a sua mensagem ao povo. E aqui, com todo respeito, eu peço muito cuidado aos meus abnegados irmãos, servos do Senhor, pregadores da palavra de Deus, que a bem da verdade, conforme está em Efésios 4:11, ele mesmo, o Senhor mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, ao dedo de profeta, ao dedo profeta, evangelista, pastores e doutores. Ele deu uns para profeta. E a melhor interpretação do ser profeta no Novo Testamento é aquele que prega a palavra de Deus. Então o profeta do Novo Testamento realmente é o pregador. Tá certo. Mas não bata assim no peito, eu sou profeta de Deus, porque tem gente que em vez de trazer profecia, está trazendo profetada. Não está trazendo profecia. A Bíblia orienta que a profecia deve ser julgada. Alguém outro dia disse,
Não se julga a profecia, julga-se o profeta. Preste atenção. Uma jumenta não é profeta, mas profetizou. Um profeta velho é profeta velho, mas profetizou. Um Balaão, que inclusive a Apocalipse fala daqueles que seguem atrás do prêmio de Balaão, e muitos que se dizem profetas estão correndo atrás do prêmio de Balaão, que é somente receber o resultado por isso. Eu fico por aqui quando alguém vem pregar, e quanto é? O cachê é tanto, mas tanto não sei o quê, e unha, barba, cabelo, bigode, cabelo, eu fico por aqui. Mas não é da minha alçada não, minha alçada é outra. Deus abençoe quem cuida da alçada e peço a Deus que dê sabedoria para cuidar da alçada. Mas os tais já receberam o seu galardão. Então, tem gente aí se dizendo profeta e o caminho é outro. Porque o profeta, ele vai buscar a presença de Deus em oração. Ele lê a Bíblia para interpretar. O Espírito Santo lhe esclarece. E o profeta agora vem ao povo e traz aquilo que Deus mandou falar. Fiquei triste um dia por ver um rapaz que cantou na festa lá em Baianópolis. Deus abençoe o pastor de Baianópolis. Deus abençoe os meninos que coordenam lá o congresso. Sempre uma bênção. E depois veio cantar aqui. Aí o rapaz canta lá em Baianópolis, canta aqui. Lá em Baianópolis ele diz, estou recebendo agora. Aí não estou recebendo agora, trouxe. Aí eu achei interessante, né? Poxa, recebeu agora. Aí ele veio cantar aqui em Luiz Eduardo. E vou dizendo que ele cantou. Ele cantou lá no Sindicato Rural. Aí lá no Sindicato Rural, eu acho que ele esqueceu que o pessoal daqui vai para Baianópolis. Aí ele está lá e diz, estou recebendo de Deus agora. Hoje iremos iniciar novas turmas do básico em teologia na sede. Que bênção, gente. Curso básico de teologia hoje na sede da Adilém, na Rua Pará. Quem tem interesse, é hora de começar hoje. Que bênção, presbítero Anderson. Começou a turma lá em Novo Paraná? Dê uma resposta aí se começou lá no Novo Paraná também. Já deixa um abraço aqui para o nosso professor Romário Rodrigues. Romário está famoso, esteve com o pastor Ezequias, nosso exegeta, lá no Rio de Janeiro, acompanhado do pastor Adejarlan. Olha aí, meu amigo Deja, um abraço, Deja. As meninas lá, irmã Renata. Eu vi lá, eu vi numa foto, irmã Inês, que é nossa missionária, esposa do pastor Lucas, lá em Lagoa da Confusão. Vi Loriene, que é uma das minhas primeiras alunas da escola dominical, que mora lá em Lagoa da Confusão também. Vi Renata, que nós tivemos o privilégio de vê-la aceitar Jesus, casou e agora está abençoada. Muito bem, Deus abençoe Romário, Deus abençoe a congregação e o obreiro que está diante da congregação lá no Novo Paraná. Informa aí, viu, Anderson? Aí os camaradas querem ser profetas e dão essas profetadas, etc. E esquecem de buscar a vontade de Deus em oração e trazer a vontade de Deus para o povo. Neste sentido, Deus se viu obrigado para combater a idolatria. Seu profeta, ouça, para combater a idolatria, Deus levantou os profetas. Existem vários profetas que são divididos em dois níveis: profetas literários e profetas não literários. Vou te dar um exemplo. Elias é um profeta, Eliseu é um profeta, mas são profetas não literários, porque não escreveram. Profetas literários são aqueles que registraram. E dentre os profetas que registraram, na ordem que está na Bíblia, do maior para o menor, nós temos o primeiro dos profetas maiores, que é o profeta Isaías. Profeta Isaías, 700 e poucos anos antes de Cristo, logo antes do cativeiro babilônico, profetizou num momento crítico, politicamente falando. Isaías é um profeta que está no palácio, profetizou a Judá. Em outra ocasião eu vou colocar os profetas em ordem e explicarei para vocês em ordem. Não dá neste momento, temos apenas 13 minutos, o tempo não dá. Sim, mas com 20 alunos. Quero convidar você para ministrar. Rapaz, eu estou famoso, viu? Obrigado pelo convite, Anderson. Conversaremos pessoalmente. Isaías está no palácio. Interessante que Isaías começa o seu texto e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, é como se o governo de Uzias impedisse alguma coisa para que a glória de Deus fosse vista. E Isaías diz: eu vi o Senhor,
assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua roupa, a orla do seu vestido, enchia tudo, cobria tudo. E Isaías traz uma coisa nova, que nós não temos na Bíblia explicação, confirmação até aquele momento, que é a ideia dos serafins. Num dado momento explicarei para você a classificação dos anjos. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, tronos, poderes, principados, potestades e dominações. Eu acho que são esses aí. E Isaías mostra que, dado uma mudança de governo, que o Senhor estava ali falando com Judá, o povo mudaria. Isaías está escrevendo pré-exílico. E Isaías é aquele profeta que Deus utiliza ele para trazer para Israel ideias de 6 dispensações. Em Isaías você tem o livro de Isaías com 66 capítulos, como se fosse uma Bíblia em miniatura. Em Isaías você vai ter... Pai do senhor Adriano é nosso aluno do curso de teologia, olha, me aguenta toda semana. Inclusive teremos aula mais tarde, viu, Adriano? Vamos terminar o assunto dos costumes bíblicos. Em Isaías você tem 39 livros, 39 capítulos, que a temática dos 39 capítulos é como se estivesse falando do Messias que virá. E justamente isso. Você lê Isaías, você tem que entender que Isaías está apontando para um momento futuro, o Messias que virá. Quando você vai do capítulo 40 de Isaías ao capítulo número 66, as informações que você tem ali é Isaías falando de um Messias que veio, né? Lá até o capítulo 39 você vai ver Isaías dizendo que um filho, que ele será maravilhoso, conselheiro de Deus forte, Pai da eternidade. Você vai ver Isaías falando sobre muita coisa. Quando você vai para depois do capítulo 40, você já vai encontrar Isaías falando de um menino que já nasceu. Aí você vai no capítulo 53, tem aquele texto muito famoso que diz: quem deu crédito à nossa pregação? E você já identifica ali o Messias, o Cristo subindo em direção ao matadouro. E quando você vai para o capítulo 66 de Isaías, que ontem eu fiz questão de me referir, de explicar o versículo 8 do capítulo 66 de Isaías, que já cumpriu em 1948, quando Oswaldo Aranha reconheceu Israel como nação independente, você vai ver que Isaías fala do milênio. Você vai encontrar em 65 e 66 de Isaías já o milênio. O milênio já está acontecendo. Inclusive eu lembro que Novo Convertido, deixo um abraço para as irmãs que lá de Cristópolis, que eu lembro perfeitamente cantavam: eu já li na Bíblia, em 65, lá de Isaías, sobre um novo céu e uma nova terra que Deus criará. Então você tem ali resquícios do milênio e resquícios do novo céu e da nova terra. Ou seja, em Isaías você tem 6 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e milenial. Você não tem a dispensação da graça. A dispensação da graça, conforme diz, como é o nome do autor aqui que eu esqueci? Espera um pouquinho, deixa eu... Tim LaHaye. O Tim LaHaye diz que a dispensação da graça é algo que não foi visto pelos profetas do Antigo Testamento. Mas Isaías rebate Judá. Como quem diz: Judá, eu tenho bênção para você. Por que você também está entrando na idolatria? Porque Judá também entrou na idolatria. Israel entrou na idolatria e foi destruído. Israel foi levado cativo para a Síria e não retornou da Síria. As 10 tribos acabaram, desistiram. E é quando surgem aí os samaritanos. Então Deus manda Isaías. Isaías traz essa profecia cobrando de Judá e dizendo: eu sou o teu Deus, eu sou o único Deus, eu tenho uma promessa para você, eu tenho um milênio para você, eu tenho um novo céu e uma nova terra para você. Mas o povo não quis obedecer a Deus e a idolatria continuou. Na sequência, nós só temos aí 7 minutos, eu vou passar um pouquinho aí, me desculpem. Nós temos o livro de Jeremias. Na sequência do livro de Isaías, nós temos o livro de Jeremias. E Jeremias, diferente de Isaías, Isaías está ali cerca de
200 e poucos anos antes do cativeiro babilônico, Jeremias já está à véspera do cativeiro babilônico. E Jeremias, ele é chamado por Deus para dizer ao povo que o povo entendesse que era a vontade de Deus que fossem cativos para a Babilônia. Às vezes, nós não conseguimos, às vezes, entender que Deus tem vontades duras para a nossa vida. Mas é a vontade dele. Tem pessoas que querem se colocar como vasos, mas não quer ser um vaso que vai ser usado de repente para um serviço degradante. Ferramenta e vaso é utilizado conforme a vontade do mestre. Tem ferramenta que é usada para cortar pão. Tem ferramenta que é usada para cavar terra. Tem ferramenta que é usada para quebrar pedra. E aí? Pedra é bem mais dura do que pão. Você vai querer ser ferramenta de pão ou ferramenta de pedra? Você vai querer ser vaso para carregar óleo ou um vaso de repente para carregar terra? Você vai ter que escolher. É vaso, então fica na direção de Deus. E às vezes o vaso fica lá no local e o Senhor vai usá-lo na hora que julgar necessário. Jeremias é aquele vaso que veio ao povo para dizer: Deus quer vocês cativos. E neste contexto, Deus vai levantar um ímpio, Nabucodonosor, meu servo. Era para o povo ir para o cativeiro. Jeremias é aquele jovem que veio do interior ali, de uma cidadezinha qualquer, sacerdote, que passava a vida inteira se preparando para servir a Deus no templo uma vez na vida, assim como foi também nos dias de Zacarias, pai de João Batista. E Jeremias então vem ao povo e diz para o povo que eles iam cativos, mas Jeremias sofre tanto, politicamente também falando, você não pode esquecer esse fator, que acabam levando Jeremias para a cadeia. Inacreditável. Jeremias vai para a cadeia. O Isaías, se não me falha a memória, está lá nos Heróis da Fé. Foi cerrado ao meio. Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Jeremias vai para a cadeia. Jeremias leva murro na cara. Jeremias entrou com uma canga no pescoço, com um jugo no pescoço. E um outro tal profeta lá pega Jeremias e bate em Jeremias, quebra o jugo, e Jeremias volta e diz: olha, Deus vai botar em vocês um jugo de ferro. Foi tão horrível que houve rei que teve os olhos furados. Pegam Jeremias depois e lançam Jeremias numa cisterna. Depois do calabouço, lançam Jeremias numa cisterna. E a lama vem no pescoço de Jeremias, e Jeremias somente gritava, e Baruque, que era o escrivão de Jeremias, o amanuense de Jeremias, escreve, leva ao rei. Sabe o que o rei faz? Bota fogo. Baruque volta, Jeremias repete tudo de novo, do jeito que Deus mandou. Isso era para Judá, porque Israel também já tinha sido levada cativa, já tinha até desistido, sido destruída. E Jeremias então sofre agruras. Aí Deus vem para Jeremias e diz: Jeremias, você não vai para o cativeiro. Aí nós temos quando Nabucodonosor faz um cerco a Jerusalém, invade Jerusalém. Isso está lá no livro das Crônicas, na história de Israel. E quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva os utensílios, pega os utensílios do templo e leva para a Babilônia, exceto a Arca da Aliança, e dizem alguns que foi Jeremias quem escondeu essa Arca da Aliança. E Jeremias fica parado, livre, observando o povo indo cativo para a Babilônia. Dentre eles Daniel, Azarias, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. É nesse contexto aí então que nós temos o livro de Jeremias. Aí na sequência, nós temos ali também as Lamentações de Jeremias. E Lamentações de Jeremias é um livro para você ler com sentido de tristeza. Enquanto você lê os Salmos alegre, você deve ler Isaías e Jeremias sério, sisudo. Pastor Antônio Raimundo, lembrei do senhor agora com a expressão sisudo. Deus abençoe, pastor Antônio Raimundo, pastor em Menino Jesus, lá próximo da nossa capital.
próximo de Salvador. Grande homem de Deus a quem eu devo muito. Um abraço à irmã Preta, Marcos, Odirley, Leane, Laine, Leila, Serginho. Deus abençoe vocês. Vocês moram no meu coração, vocês são minha família. Eu não seria o que sou hoje se não fosse o pastor Antônio Raimundo, que me deu muitos ensinamentos, e um deles é me explicar o que quer dizer sisudo. Você deve ler esses livros semblante sério. Você deve ler Salmos alegre, cantando, sorrindo. Agora, quando você lê Lamentações, você deve ler Lamentações com lágrimas nos olhos, pois é fúnebre. Jeremias está lamentando: ô Jerusalém, ô Jerusalém. Eu não te avisei, Jerusalém, eu não te avisei, eu não te disse. Eu não te falei que você se arrependesse. Como é que você faz isso, Jerusalém? Né? Ele jogou cinza, tal, etc. E ele lamentou que Jerusalém foi desobediente. Então, Lamentações de Jeremias é como quem diz: eu te avisei, é só isso. É um livro que fala: ó, eu te disse que ia acontecer isso, aí está acontecendo, agora você vai cativa. Aí na sequência você tem também, diz a tradição, que Jeremias desceu para o Egito e acabou morrendo exilado, não, é um exílio mesmo, só que exílio político, não é um exílio cativo, não é um exílio de cativeiro, é um exílio político. Ele acabou morrendo no Egito. Na sequência, você vai ter na Bíblia, dos profetas maiores, o profeta Ezequiel. Ezequiel foi na segunda leva para o cativeiro babilônico. Enquanto Jeremias está profetizando em Jerusalém, às vésperas do cerco de Jerusalém, do cativeiro, enquanto Isaías profetizou 200 anos atrás do palácio, numa situação político-administrativa totalmente diferente da de Jeremias, que Jeremias era profeta e foi muito mal recebido, diga-se de passagem, no governo. Jeremias esteve ali perante vários reis, Joaquim, Zedequias e ali por diante. Nós temos Ezequiel, que é contemporâneo de Jeremias, que é contemporâneo de Daniel. E Jeremias é alguém que foi influenciado pelo rei Josias, na época em que o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei na casa do Senhor. O sacerdote Ilquias encontra o livro da lei na casa do Senhor. Aquele livro da lei é levado à profetisa Uda. A profetisa Uda, que provavelmente tenha sido uma babá do rei Josias, interpreta para o rei Josias o texto da lei. O rei Josias faz uma reforma espiritual, já estava fazendo uma reforma no templo. Naquele contexto, Jeremias era garoto, Jeremias aprende aquilo ali, Jeremias se torna um grande homem de Deus, e nos diz que Jeremias estava trazendo seus vaticínios ao povo. Nós temos Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 5 que são influenciados também pelo ensinamento de Jeremias. Olha o quanto é interessante você ser um influenciador, o quanto é interessante você manter os costumes antigos e você manter os ensinamentos antigos e pedir a Deus para que outros se levantem. Eu até disse em 2 aulas anteriores que sucesso sem sucessor é fracasso. Então Jeremias acabou influenciando Ezequiel. E aí nós temos o próximo livro, que é o livro de Ezequiel. Ezequiel cativo, lá em Babilônia, à margem do rio Quebar, à margem do rio Quebar, eu acho que é Quebar o nome do rio. Ezequiel está lá e Ezequiel recebe de Deus visões. Se você ler ali o primeiro livro de Ezequiel, eu lembro que eu preguei na igreja Avivamento da Fé, Deus abençoe pastor Eduardo Yamashita, Deus abençoe o pastor Edilson, que foi na igreja do pastor Edilson que eu preguei num culto de jovens. Deus abençoe a liderança dos jovens. Eu lembro que eu preguei no capítulo 2, verso 1 de Ezequiel, quando diz bem assim: filho do homem, depois disso, foi-me dito, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Aí para eu explicar, eu tive que voltar ao depois disso. Voltei ao capítulo 1 e expliquei que Ezequiel teve uma visão. E a visão que Ezequiel tem lá no meio dos cativos é uma visão
que mostra para o povo que o céu estava preocupado com a terra, que o céu tem uma ligação com a terra. Inclusive, uma curiosidade que eu deixo para você é que o Antigo Testamento ele tem poucos ensinamentos acerca do céu. Os judeus até os próprios profetas não traziam ensinamentos do céu. Ensinamentos do céu você vai ter no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, você vai ter com Pedro, você vai ter com o próprio João no Apocalipse, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus começa dizendo, junte tesouro no céu. Paulo diz, eu conheço um homem que falta ser o céu. Né? Aí você vai para o Apocalipse, João foi arrebatado até os céus, e aí por diante. Então, nesse contexto aí, Ezequiel traz para nós uma visão de um local e de seres angelicais e do trono de Deus e, inclusive, do homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho aparece em Ezequiel, aparece em Daniel e aparece em Apocalipse. Se você fizer uma análise, nós já fizemos esta análise na escola dominical, seja aluno da escola dominical você também, você vai perceber que é o Senhor no seu trono, né? Inclusive, em alguns momentos, você percebe uma pequena distinção, mas ali esclarecendo o fator trindade. Ezequiel, então, traz revelações ao povo. Ele vê os querubins, seres angelicais, com 4 rostos, etc, 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 etc. Um mar de cristal, uma roda que gira dentro de outra roda, e depois vê trovões, etc. E ele vê um grande trono e um arco por cima do trono e alguém sentado no trono. Aí ele continua descrevendo e ele mostra ali que Deus, o povo clamava porque estava no cativeiro, Deus então pega ele, em visão, é lógico, pelos cabelos. Olha que coisa interessante, é uma visão, não foi literal. Mas Deus pega Ezequiel pelos cabelos e de lá, de Babilônia, até Jerusalém, o Senhor transporta, o Espírito do Senhor transporta ele até Jerusalém. Imagino eu que ele viu a estrada que ele transcorreu, saindo de Jerusalém à Babilônia, ele viu essa estrada de volta, o Senhor levando ele, passando por cima dos montes, passando por cima das árvores, passando por cima dos rios, passando... Ele viu tudo de volta. E quando chega em Jerusalém, o Senhor diz, eu vou te mostrar onde está o problema. Está vendo esse templo aqui? Esse templo aqui foi feito para minha adoração. Né? Houve uma glória muito grande quando Salomão inaugura o templo. Mas veja o que o povo está fazendo. Aí ele entra em visão, e tem um buraco na parede, ele entra e lá dentro tem adorações a Baal, adorações a Tamuz. Ele encontra tudo isso. Ficando claro que o problema do povo estar no cativeiro não era de Deus, era do povo. Porque Deus é gracioso, mas Deus também é justo. Ele age até com misericórdia, mas ele é justo. E Israel chegou no limite. Israel encheu. Diz alguém que a última gota é a que faz transbordar o balde. Então, encheu, cativo. E aí você tem o livro de Ezequiel, profeta maior. E por último, para nós encerrarmos, tem aí o livro do profeta Daniel, que é o último dos profetas maiores. Daniel é aquele jovem príncipe que na primeira leva dos judeus é levado para a Babilônia. E o que é interessante de Daniel é que o livro de Daniel, ele traz para nós uma revelação de Deus na sua... Como é que eu vou explicar para vocês? Na sua excelência, na sua completude. Em Daniel, Deus ele é apresentado somente o Novo Testamento para superar o livro de Daniel, porque o Novo Testamento, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Mas em Daniel, Deus se revela além do que aquilo que era tido lá atrás. Lá atrás, Deus era tido como o Deus que sara, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus da bandeira de Israel. Ele era tido como um Deus que tem poder para isso ou para aquilo. Tanto que a maior expressão de como seria Deus está nos Salmos.
quando chama ele de o Senhor dos Exércitos, quando diz o Senhor dos Exércitos está conosco. É a forma poética mais excelsa de descrever a Deus, é chamá-lo do Senhor dos Exércitos. Mas quando chega em Daniel, Deus é revelado no livro de Daniel, na instrumentalidade de Daniel, de forma diferente. Deus é revelado como aquele que tem exércitos e tem poder sobre tudo. Deus, logo no início do livro de Daniel, muda a natureza dos legumes. Deus dá aos legumes cálcio, magnésio, potássio. E em vez de Daniel comendo legumes emagrecer, Daniel come legumes e fica rosado. Fica forte, robusto, musculoso, grande, alto, bonito. A pele de Daniel ficou uma pele nova. O cabelo de Daniel ficou extraordinário. Daniel e seus amigos sobressaíam aos demais que também passaram por um período de análise, que comiam a ração do rei. Então Deus muda a natureza. Logo na sequência, Deus se mostra a Daniel como aquele que revela o oculto e o escondido. Os sátrapas dizem bem assim: não há na terra quem possa fazer isso. Daniel então pede autorização ao rei, um prazo, vai orar, e Deus revela o sonho do rei Nabucodonosor. O rei sonhou e esqueceu o sonho, e Deus revela a Daniel o sonho. E eu vou falar daqui a pouco sobre este sonho. Então Deus é aquele que revela o oculto e o escondido, como que existe algo mais, como quem prova que ele tem o controle de tudo nas mãos. Não tem nada fora do controle de Deus. Depois então nós temos aí a fornalha de fogo ardente, e dentro da fornalha é visto um quarto homem, e Deus muda a natureza do fogo. O fogo, em vez de queimar, refrigerou. Diz que nem um fio de cabelo ou um tecidozinho da roupa deles foi chamuscado. Não saíram de lá nem fedendo fumaça. E os homens que foram lançados na fornalha foram consumidos. Depois, Daniel é jogado na cova dos leões, e Deus muda a natureza dos leões. No dia seguinte, o rei vai à cova e diz: Daniel, por acaso Deus a quem tu serve te salvou? Aí Daniel diz: Deus, rei, tu vives eternamente. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo, que veio e fechou a boca dos leões. Então Deus, ele é revelado em Daniel diferente. A partir de Daniel, inclusive Ageu, Zacarias e Malaquias referem-se a Deus como o Senhor dos Exércitos. Se você abrir esses livros aí agora e quiser analisar, você vai ver que eles só chamam de o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Antes, esporadicamente, Deus é chamado assim, com um registro que eu tenho em mente agora lá no Salmos 46, verso 8. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas o livro de Daniel, ele traz especialmente uma revelação política para o mundo. Quando Nabucodonosor sonha uma estátua, cabeça de ouro, braços de prata, tórax de bronze, pernas de ferro e pés de ferro com barro, ali está se falando do tempo dos gentios sobre os judeus. Babilônia, cabeça de ouro, Medo-Persas, peito de prata, grego ou greco-romano, greco-macedônio, como alguém chamam, que é o tórax, os lombos de bronze, e o romano, que é as pernas de ferro, e 10 reinos, que representam os pés misturados de ferro com barro. Isso aí é o período em que os governos do mundo governariam e governarão sobre Jerusalém, sobre Israel, até que uma pedra também da imagem do sonho foi vista, lançada sem o auxílio de mãos, e esta pedra feriu a estátua nos pés. Ao ferir a estátua desapareceu, implodiu, virou pragana, o vento levou, e no local onde a pedra caiu, sem o efeito de mãos, que quer dizer, não tem política nesse meio, não tem atuação humana, essa pedra se tornou uma grande montanha que representa o reino milenar de Cristo, que é quando Israel retoma a sua posição de liderança perante o mundo. Aí no livro de Daniel nós temos algumas implicações
que só você lendo o livro do Apocalipse para você fechar junto. Inclusive, vou deixar claro este aqui, porque é ponto de muita discórdia, que é Daniel 8:14, ou é Daniel 7:14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Se eu errar na referência ou na quantidade aí, me desculpe. Há quem diga que ali representa os anos que marcavam para que Cristo entrasse no santuário celeste e lá fizesse a investigação pelos nossos pecados. Partindo desse texto, alguns interpretaram que em 1843 da nossa era seria o ano em que Jesus teria entrado no santuário celeste. Depois disseram que foi 1844, deram a justificativa, tal. Mas, a bem da verdade, este período aí não corresponde a anos, corresponde a dias, tardes e manhãs. A forma de tratar dias como anos é diferente. E foi tantos dias, pronto. Esse período aí é o período que vai justamente entre o momento em que o Templo de Jerusalém, no período interbíblico, foi profanado, me parece que foi por Antíoco Epifânio IV, ao período em que os judeus, os irmãos Martelos, da família de Judas Macabeu, fizeram a rededicação do templo, purificaram o templo. O templo foi profanado, eles sacrificaram uma porca, parece, dentro do templo, e passados 2.300 tardes e manhãs, houve a purificação do templo. Inclusive, no Novo Testamento, Jesus faz parte da festa da dedicação. Não quero entrar em discussão neste momento, porque já passei 15 minutos também do período que eu falei, mas não é porque eu não conheça, é porque eu não quero discutir. De sorte que o livro de Daniel, ele é um livro extraordinário, porque Deus revela do céu o que ocorrerá na terra nos governos futuros. Então, quem estuda a Bíblia com detalhes, com calma, já sabe com antecedência como ocorrerá os governos futuros. E aí, nós temos que o mundo governará, os gentios governarão sobre os judeus até a batalha do Armagedon, o final da grande tribulação, quando encerra a dispensação da graça. Vai ser no momento em que o Senhor Jesus, com a igreja que já foi arrebatada 7 anos atrás, no tempo Cronos, volta em glória, porque o primeiro vai ser invisível, vai ser silencioso, vai ser um rapto, né? Volta em glória e vence a batalha do Armagedon, Satanás é preso e estabelece o milênio. Daniel, então, ainda, voltando ao livro de Daniel, ele estabelece ali, o anjo Gabriel vem até Daniel e diz: ó Daniel, tu oraste, eu demorei um pouco para chegar, não vou entrar nesse detalhe aí agora também, vou deixar para quando falar sobre anjos, mas aqui está a resposta. E 70 semanas de anos, 70 semanas estão determinadas, ali sim são anos, são 490 anos, para que a iniquidade seja extirpada. Eu esqueci o texto exato agora, mas 490 anos estavam determinados para que Cristo sentasse no seu trono. E esse período vai cumprindo, que a partir do momento em que foi dada a ordem para que Neemias fosse reconstruir os muros da cidade, esse período conta a partir daquele momento. Do momento em que foi dado aquele edito, passou a contar esses 490 anos. E quando faltava uma semana, já tendo cumpridas 69 semanas, Jesus entra em Jerusalém, naquela entrada triunfal, quando o pessoal, na semana da sua paixão e morte, quando as pessoas botam palmeiras, então ali tinha cumprido 69 semanas e faltava uma semana só. Se essa semana, se os judeus não têm trocado Jesus por Barrabás, creio eu que por volta do ano 40 teria sido iniciado o milênio, que é uma promessa de Deus aos judeus, que alguns interpretam dizendo que é o paraíso, e eu também não vou entrar nessa discussão aqui agora. Mas como eles rejeitaram, falta cumprir uma semana, e esta uma semana, que são 7 anos, ocorrerá depois que a igreja for arrebatada, que é chamado período da grande tribulação, dividido em 2 partes,
3 anos e meio e 3 anos e meio. Então veja você que é importante você estudar sobre os profetas. Eles têm um quê, um aparato político, e eles têm um quê, um aparato espiritual, um aparato religioso. Então fica aí mais este vídeo nosso, espero que tenha te ajudado. Querendo Deus, o próximo vídeo que nós faremos será sobre os profetas menores, aí nós já vamos falar sobre mais profetas, também tudo resumido, não vamos entrar em muitos detalhes. Quem faz o curso de teologia vê isso detalhadamente, pode fazer perguntas, são explicadas, esclarecidas, mas o nosso aqui é só para dar uma noção mesmo, para que você saiba o sentido. Tá bom? O presbítero o evangelista Carlos Sampaio, Carlos Simão, lá de Cristópolis, colocará esse vídeo no seu blog e disponibilizará para quem quiser um certificado que fez esse curso, caso alguém queira. Às vezes tem um pregador itinerante e ele quer provar que ele conhece desse assunto. Para mim não tem muito valor não, eu tenho meus diplomas, mas não uso para esse final. Mas se você quiser, será cobrada uma taxa, o Carlos vai dizer qual é o valor e vai te dar o certificado e alguma coisa tocará para mim. E essa parte que tocará para mim eu não quero nem um centavo, ela vai direto para a nossa Secretaria de Missão, em Luiz Eduardo Magalhães, igreja presidida pelo pastor Ivan Carvalho dos Santos, que faz uma obra missionária muito boa, não só aqui, mas também alcançando até o exterior. Nós estamos em todos os bairros da cidade, em várias cidades do oeste da Bahia, estamos em outros estados, nós estamos no estado de Goiás, no estado de Tocantins e também auxiliamos a obra de Deus no exterior. Deus abençoe todos os nossos responsáveis pela Secretaria de Missão, Evangelismo e Missão da Adilene. Fica aqui este vídeo, Deus te abençoe e aguarde o próximo. Pai do Senhor a todos. Deixe os seus comentários aí, fazer igual esse pessoal famoso, né? Dê um joinha aí, dê um like aí, põe o seu comentário que pelo menos incentiva a gente a continuar fazendo isso, tá bom? Próximo será Profetas Menores, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.